E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui na aula 2 sobre a progressão geométrica e nessa aula nós vamos ver o termo geral desse tipo de sequência, tá? Então, o termo geral da progressão geométrica é dado por AN é igual a 1 vezes o Q elevado a N menos 1, tá? O Q aqui é a razão da progressão, tá? Então, o Q é a razão da progressão geométrica, certo? O n é o número natural que define a posição do termo. Se o n for 2, é o segundo termo. Se o n for 3, é o terceiro termo. Se o n for 10, é o décimo termo, e assim por diante. E o a1 é o primeiro termo. Essa expressão aqui, ela vale para o n maior do que ou igual a 1. O n, lembrando que o n pertence ao conjunto dos números naturais aqui, tá? Essa fórmula ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. O AN é igual a zero vezes a razão elevado a n. Se você, definir como a zero o primeiro termo. Há alguns exercícios, inclusive nessa aula nós vamos fazer um exercício do Enem aqui, que é muito mais fácil utilizar essa expressão do que essa aqui, tá? Em alguns problemas é melhor utilizável essa expressão do que essa aqui. Ou essa expressão ela pode ser escrita assim, a n é igual a k vezes a razão elevada a n menos k. Quando você usa a expressão do termo geral sem precisar do primeiro termo, você pode usar para qualquer termo. Por exemplo, vamos ver uma situação aqui, ó. Vamos pegar uma sequência. Vou começar pelo A1. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e vai embora, né? AN. Isso aqui é uma progressão geométrica. Bom, o que essa expressão quer dizer? Que se eu conheço o primeiro termo e a razão, eu calculo qualquer outro termo da progressão geométrica. Depois eu vou colocar um exemplo aqui com números mais claro para a gente observar. Agora, o seguinte. Aqui, para eu escrever o A7, eu poderia, como calculou o A7? Por essa expressão aqui, ele é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1, certo? É o 7 menos 1, 6. Por que 6? Porque do primeiro termo para chegar no sétimo, você multiplica a razão aqui 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Você multiplica a razão 6 vezes para chegar no sétimo termo a partir do primeiro. Tá bom? Eu poderia escrever esse A7 a partir do terceiro termo. Qual é o expoente da razão aqui? Você vem aqui, do terceiro termo para chegar no sétimo, você multiplica a razão quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, a razão elevado a 4 é esse n menos k aqui, é o 7 menos 3, que é 4. Certo? Então, você pode usar essa expressão, pode usar essa aqui. Essa aqui é quando você está usando o primeiro termo como a zero. Tá? Algumas aplicações, alguns problemas, é até melhor usar essa expressão aqui do que essa. Certo? Então, esse outro tipo, essa outra maneira de escrever o termo geral é quando você não parte do primeiro, você pode partir de qualquer um, tá? De qualquer um. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Pegar aqui uma progressão geométrica. 1, 3, 9 e assim por diante. Isso aqui é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica.
de razão 3, que é igual a 3. Por quê? Do primeiro para o segundo está sendo multiplicado por 3. Do segundo para o terceiro está sendo multiplicado por 3. Não é para você encontrar a razão, basta pegar um termo a partir do segundo e dividir pelo seu anterior. 3 dividido por 1, 3. 9 dividido por 3, 3. Tá? Por exemplo, vamos calcular o sexto termo. O sexto termo, que, ó, como eu conheço o primeiro, o segundo e o terceiro, eu posso chegar no sexto termo a partir de qualquer um antes dele. Por exemplo, a partir do segundo, seria o A2 vezes a razão do segundo para chegar no sexto, você tem que multiplicar a razão quantas vezes? 4 vezes. É só fazer aqui, ó, 6 menos 2, que é 4. Olha lá, o segundo termo é 3. A razão é 3 elevado a 4. Então, a gente tem aqui, ó, 3 vezes 3 elevado a 4 é 81. E 3 vezes 81 é 243. Tá? Então, você pode usar qualquer uma dessas expressões aqui que você vai chegar no resultado. Se você tivesse usado o primeiro termo aqui, ia ficar a razão elevado a 5, porque do primeiro para o sexto termo, você multiplica a razão 5 vezes, e assim por diante. Beleza? Então, você pode usar qualquer uma dessas expressões aqui. A única diferença dessas duas é que você começa a sequência presumindo que o primeiro termo é 1, e essa aqui presumindo que o primeiro termo é a 0. Agora, a gente vai fazer alguns exemplos aí sobre a utilização do termo geral de uma progressão geométrica. Vamos lá. O nosso primeiro exemplo aqui é o seguinte, ó. Em uma progressão geométrica, o quinto termo vale 5 e o oitavo termo vale 135. Quanto vale o sétimo termo dessa progressão? Olha lá, ele deu o quinto termo, então vou representar aqui, ó, o A5. Ele falou que o A5 vale 5. E o oitavo termo é o A8, 135. Nesse caso, nós temos o oitavo e o quinto termo. Eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. Então, ó, o oitavo termo. Para eu chegar no oitavo termo a partir do quinto, vai ser a razão elevada a quanto? Então, vamos lá. Ó. Do quinto para chegar no oitavo, a gente multiplica a razão 3 vezes. Basta fazer aqui, ó, 8 menos 5. O oitavo termo é igual a 5 vezes a razão elevada a 3. Por quê? Como que eu vou calcular o sétimo termo? Basta eu descobrir a razão. Basta eu descobrir a razão que a gente calcula o sétimo termo. Isso aqui implica que quem que é o A8? Olha lá, o 135. Então, vai ficar 135 é igual o quinto termo, que é 5, vezes a razão elevada a 3. Portanto, a razão ao cubo vai ser, dividindo os dois lados aqui por 5, a gente vai ter o 135 dividido por 5, que dá 27. Portanto, a razão é a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27, que é 3. Que número elevado a 3 dá 27? É o 3, é a raiz cúbica de 27. Portanto, a razão é igual a 3. Agora, como que a gente calcula o sétimo termo?
O sétimo termo é quem? Eu posso usar o quinto termo. É o A5 vezes a razão elevada a quanto? Do quinto termo para chegar no sétimo, você multiplica a razão duas vezes. Basta fazer 7 menos 5. O quinto termo a gente sabe que é 5. A razão a gente calculou é 3 elevado a 2. Então, a gente tem 5 vezes 3 elevado a 2, que é 9. E 5 vezes 9, que dá 45. Então, o sétimo termo dessa progressão é 45. Belezinha? Vamos fazer mais um exemplo? Nosso próximo exemplo diz assim, ó, um carro novo custa R$18.000 e, com 4 anos de uso, vale R$12.000. Supondo que o valor decresça a uma taxa anual constante, determine o valor do carro com 1 ano de uso. Então, aqui tem uma informação importante, ó, taxa anual constante. Lá no primeiro vídeo, a gente reforçou a ideia que taxa, então lá, ó, crescimento ou decrescimento com taxa constante é igual a progressão geométrica, certo? Crescimento ou decrescimento com taxa constante é uma progressão geométrica. Então, esse é um problema que a gente vai resolver com a progressão geométrica, certo? O preço decaiu. Então, vamos lá. Ó. O preço aqui, ó, 18.000, 12.000. Tá? Esse é o preço inicial, certo? A gente pode usar essa expressão aqui, ó. A n igual a zero vezes a razão elevado a n. Esse a zero aqui, ó, no nosso problema, é o preço inicial. Tá? Quem que é o n? O AN é o valor dele após 4 anos. Valor após 4 anos. Certo? Então, a gente vai determinar o valor do carro com 1 ano de uso, né? Após 1 ano. Então, vamos resolver essa situação aí. Vamos lá. Ó. Então, lá, o valor após 4 anos, 12.000. É igual ao valor inicial, 18.000. A gente não sabe qual que foi essa taxa após 4 anos. Tem que resolver essa razão aqui. Eu não sei quanto que é, não está falando nada. Só que eu sei que está elevado a 4, porque com 4 anos. Beleza? Então, dividindo os dois lados por 18.000, a gente tem aqui, ó, 12.000 sobre 18.000 é igual a razão elevado a 4. Bom, aqui dá para cortar esses 3 zeros. Vai sobrar aqui essa fração 12 sobre 18 é igual a razão elevado a 4. O 12 e o 18 dá para simplificar por 6. Então, essa razão elevado a 4, vai ter aqui, ó, 12 por 6 dá 2, 18 por 6 dá 3. Então, essa razão aqui é a raiz quarta de 2/3, certo? A gente pode aproximar esse valor de alguma maneira. No final, a gente faz isso aí, tá bom? Bom, ele quer o valor do carro com 1 ano de uso. Com 1 ano de uso. Então, vamos resolver. Então, de novo lá. Após 1 ano, basta pegar o valor inicial do carro e multiplicar por essa razão, certo? Após 1 ano. Então, lá, o valor inicial do carro, 18.000.
vezes a razão, que é essa raiz quarta de 2/3. Então, vou colocar aproximado aqui. Então, isso aqui vai ser 18.000 vezes a raiz quarta de 2/3, aproximadamente 0,904. Beleza? Aí, o 18.000 vezes 0,904 vai ser 16.272, tá? Então, após um ano, o valor do carro ali, ele vai passar a ser 16.272, certinho? Aí a gente escreve a resposta aqui, ó. Após um ano de uso, o valor do carro é de 16.272 reais, certo? Então esse aí foi um exemplo, né? Eu estou trazendo esses exemplos que não diz claramente que é uma progressão geométrica, porque cada vez que vai passando aí os vestibulares, os problemas eles se tornarão mais interpretativos, né? Lá no seu vestibular não vai cair um problema assim, isso aqui, essa sequência é uma progressão geométrica. Encontre quanto que vale o A9. Isso não vai aparecer mais, né, nos problemas aí que a gente vai enfrentar. São cada vez mais problemas interpretativos, né? São palavras-chave no meio do enunciado que vai te dizer se eu vou utilizar, se é uma progressão geométrica, se é uma função exponencial, se é uma progressão aritmética e assim por diante. Por isso que eu escrevi aqui, ó, crescimento ou decrescimento com taxa constante, isso significa que é uma progressão geométrica que nem a gente abordou lá no primeiro vídeo, certo? Então, eu vou trazer mais exemplos para a gente identificar essas situações, para a gente usar o conceito aí de progressão geométrica para resolver as situações, tá bom? Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se possível, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo aí com os amigos, dê um joinha, coloca nos comentários aí sugestões, dúvidas que eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês aí. Beleza? Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a aula 3. Nos encontramos lá. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu!